Então, o Galípolo foi ontem ao Goldman Sachs. Goldman Sachs é um grande banco estadunidense, já foi um dos maiores, já foi o maior do mundo, lá antes da crise de 2008, tá? Mas continua sendo um grande banco estadunidense, tá? É um banco global, um banco de investimento global, tá? E aqui no Brasil tem uma atuação há muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Acho que o Goldman Sachs está aqui no Brasil há mais de 50 anos, tá? Lá nos Estados Unidos ele existe há 156 anos, ele tem ativos de 1,5 trilhão de dólares. Tinha em 2021. É o último dado que tem do Goldman Sachs a nível global. Aqui no Brasil, ele está, deixa-me ver aqui exatamente, eu acho que ele está aqui há mais de 50 anos. Ó, não vou saber. 1995, não faz tanto tempo não, tá? Chegou aqui no Brasil em 1995, tá? Um grande banco. Aí ele vai lá. Como o Haddad foi anteriormente no Banco Safra, né, os dois preferem sempre, claro, o BTG, do André Esteves, e simplesmente deu quase que uma inside information. O que é uma inside information? Que é crime, inclusive, né? É você antecipar num público restrito informações sigilosas de governo que serão públicas depois. Isto permite. Obrigado, Lara, fez a conta, 30 anos, péssimo de nome de conta, 30 anos do Goldman Sachs. Informações que permitem a grupos privados, pessoas ou instituições, empresas, auferirem lucro com base nesta informação antes dela se tornar pública. Inside information. Isso é crime lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em todo lugar. Aí ele vai lá e, depois de o Copom ter divulgado o seu comunicado e a sua nota e não ter informado isto que ele falou, ele vai lá e fala, numa reunião fechada com o Goldman Sachs. Eu procurei ontem no no canal do Goldman Sachs no YouTube, não foi transmitido ao vivo. Tinha jornalista lá, tinha, mas não transmitido em tempo real. E digo para vocês, o mercado financeiro hoje é o seguinte, se você tem uma informação com antecedência de 2 minutos, você faz uma fortuna, ou perde uma fortuna se você não tem. Não precisa mais do que isso. Então, ele vai lá e diz que a alta da taxa de juros, estamos com 14,75. Só em 2006, 19 anos atrás, o país teve uma alta tão grande. 2006, quem era o presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva, como gosta de juro alto, esse presidente da República. E teve um monte de gente que caiu na cascata de que o Lula era contra o Campos Neto e os juros altos. Eu sei bem, o Jones, inclusive, fez por sinal, vai no canal, o Jones falando sobre essa questão da taxa de juros ontem, muito desmontando essa história da taxa de juros e, ao mesmo tempo, dizendo como isso pegou. Como essa versão do governo de que o malzinho é o Campos Neto pegou. E milhões de pessoas acreditam nisso. E a gente vem denunciando, o Jones aqui no canal desde do início de 2023, eu com algumas restrições, mas desde que cheguei aqui, estamos juntos aí na denúncia aberta dessa cascata de que o presidente Lula, de que aquelas críticas do presidente Lula ao Campos Neto era para valer, que aquilo era tudo um jogo de cena, como está provado agora, né? Está provado agora. Por quê? Porque eles não abrem a boca, acabou, não tem mais crítica nenhuma. A taxa de juros era ruim, alta no Campos Neto, ela é ótima, alta no Galípolo. Então, o Galípolo vai lá e antecipa para eles aquilo que não está na ata, nem no comunicado do Copom, que é o seguinte: as taxas vão ficar altas por um período bastante prolongado.
olha a declaração dele. Olha a declaração aqui no primeiro. Então, essa é a declaração que ele dá no discurso inicial, na fala inicial dele lá para o Goldman Sachs. A gente acha que isso é absolutamente normal e tem reforçado o quê? Com as expectativas desancoradas, essa história de expectativa desancorada que eles adoram. Expectativa desancorada, na visão deles, são expectativas que estão ao sabor das ondas, expectativas que estão enxergando uma inflação crescente. Basicamente é isso. Num cenário que a gente tem assistido e até com um histórico mais recente, faz sentido a gente permanecer com essas taxas de juro de patamar restritivo, quer dizer, juro lá na lua, por um período mais prolongado do que usualmente se costuma praticar. Ou seja, vamos em frente, vai longe, não tem horizonte de queda da taxa de juros. Uma informação privilegiada, portanto, para aqueles que estavam ali assistindo. A segunda frase, e antes de ler a segunda frase, vou ler aqui o Gabriel. Mauro, desta questão, taxa de juros, o governo não tem como escapar. As críticas a Campos Neto eram pura cascata. Não adianta culpar ainda o ex-presidente do Bacen. Você vai ver o que a Gleisi fez. Já te conto já, Gabriel. Ontem, continua. Olha essa segunda. Presta bastante atenção nesta segunda colocação dele. Aí já não no momento da exposição inicial, porque depois abre para pergunta. Um diretor do Itaú fez uma pergunta para ele sobre essa questão da taxa de juro e ele faz a seguinte formulação: o jogo de repetição é demonstrar que a gente entende efetivamente que, dado o que aconteceu no passado recente, dado o nível de desancoragem que a gente tem das expectativas, nós temos consciência que, presta atenção agora, desta vez precisamos permanecer com esta taxa de juros por mais tempo num patamar restritivo. Jogo de repetição. O que ele está dizendo é o seguinte, que manter a taxa lá no alto, jogo de repetição, pedagogia. Né? Pedagogia a gente aprende na escola, né? Repetição. Vai lá aprender tabuada, repetição. Né? Então, o jogo pedagógico, entre aspas, do Banco Central, repetitivo, é demonstrar para a sociedade, é demonstrar para o que eles chamam de agentes econômicos, é demonstrar para o mercado, maior cascata isso, que nós, o Banco Central, entende efetivamente que, dado o que aconteceu no passado recente, qual é o passado recente? Presidência de Campos Neto. Dado o nível de desancoragem que a gente tem das expectativas, ou seja, as expectativas são de uma inflação altíssima, mas há 5 pesquisas do Boletim Focus, 5 pesquisas consecutivas do Boletim Focus, os diretores, gerentes, essa turma deles aí, a Assembleia Constituinte do Mercado Financeiro, que junta a Faria Lima com o pessoal da Febraban, está apontando inflação para baixo. Então, como é que é a desancoragem da expectativa de inflação? As expectativas de inflação estão ancoradas há 5 semanas consecutivas que eles estão apontando inflação para baixo. Enfim, dado o nível de desancoragem que a gente tem das expectativas, nós temos consciência que desta vez, essa expressão desta vez é chave aqui, nós precisamos permanecer com essa taxa de juros por mais tempo em um patamar restritivo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, em outras palavras, isso aqui é sensacional, que o Campos Neto foi frouxo. É isso que ele está dizendo. Que o Campos Neto foi frouxo. Porque, dado o que aconteceu no passado recente, Campos Neto começou a reduzir as taxas. Desta vez, na minha gestão do Galípolo, nós não vamos repetir essa frouxidão. Nós vamos manter a taxa de juros lá no céu, lá nas alturas, lá nas nuvens por muito mais tempo. Ou seja, o Galípolo criticou o Campos Neto por ser frouxo na taxa de juros. Incrível essa história. Incrível essa história. E aí vem a Gleisi Hoffmann
e ainda vem com essa cascata. Continua nessa história de que a culpa é do Campos Neto, herança maldita do Campos Neto. É uma mentira tão deslavada. Foi um teatro tão tosco, aquele do presidente Lula, mas é incrível. Na verdade, não foi tão tosco. Foi competente, né? Porque milhões de pessoas acreditaram no presidente Lula. A gente dizia aqui, antes de mim, aqui no canal, o Jones Manuel, ele falava, desde 2023, isso é teatro. O Lula não é contra o Campos Neto nem contra a taxa de juros. É mera manipulação política, porque o Haddad estava jogando junto com o Campos Neto o tempo inteiro. O tempo inteiro estava jogando com o Campos Neto. E aí, a Gleisi insiste nesse assunto. Mesmo o Galípolo dizendo ontem que o Campos Neto foi frouxo, que a taxa devia ter ficado mais alta na gestão Campos Neto, e mesmo com este cenário, gente, olha isso aqui. Olha essa diretoria do Banco Central. A diretoria do Banco Central é deles. A diretoria do Banco Central é do Lula. A diretoria do Banco Central é do Lula e do Haddad. Dos 9 diretores dos 8 diretores e uma diretora do Banco Central, 7 são do Lula. Olha isso aqui. Bolsonaro tem apenas 2 indicados seus ainda, que saem, inclusive, no final do ano agora. No ano que vem, todos serão do Lula e até o final do seu mandato. Todos serão do Lula. Hoje é 7-2. Que história é essa? E aí vem essa mentira. Olha, eu acho que é um atentado o que o governo fez contra a sociedade brasileira, contra os eleitores, contra os petistas, inclusive, contra os petistas. Aquela conversa em janeiro, quando teve a primeira elevação da taxa de juros da gestão Galípolo, de que o Galípolo tinha sido obrigado a elevar a taxa de juros. Então, quem foram os protagonistas desse discurso foram Lula, Haddad, Gleisi e Lindbergh, por conta do tal do guidance, da definição que o Campos Neto tinha dado na reunião de dezembro. Eles foram desmentidos posteriormente pelo próprio Galípolo, quando o Galípolo afirmou que a reunião de dezembro, então essa reunião do tal do guidance, esta reunião na qual o Campos Neto teria amarrado a nova diretoria, o novo presidente do Banco Central, para fazer aumentos na taxa de juros sem conseguir outra alternativa. O Galípolo disse que na reunião de dezembro, o Campos Neto foi muito generoso e delicado com ele e permitiu que ele, Galípolo, que presidisse a reunião na prática. Ou seja, quem comandou a reunião de dezembro foi o Galípolo. Quem definiu a guidance, né, a orientação para a elevação da taxa de juros em dezembro, foi o Galípolo. E, por sinal, em dezembro, o PT, o governo Lula, já tinha maioria na direção do Banco Central. Então, assim, é inacreditável essa história. Mas pegou, né? Pegou. Teve sucesso. Foi uma operação de fake news de sucesso. Aí vai lá, mas vocês só criticam. Bom, eu mostrei ontem o Zé Dirceu. Eu gostaria que o pessoal começasse a meter o pau no Zé Dirceu, os meus camaradas petistas que vêm aqui nos criticar, que, por favor, direcionassem suas críticas ao José Dirceu, né, que numa entrevista ao Metrópolis no fim de semana disse que taxa de juros a 14,75 é um crime. É claro que o Zé Dirceu ele é da turma, né, do partido, dirigente do partido, apoia o Edinho e tal. E aí, mas então ele evita a crítica direta ao Galípolo, né? Quando foi perguntado se ele condenava a atuação do Gabriel Galípolo, ele respondeu: condeno a atuação do Banco Central. Ele não vai fazer uma crítica direta
ao Galípolo. E aí é uma coisa incrível, porque o Galípolo vai, falando de teatro ainda, né? O Galípolo vai, então, no Goldman Sachs, fala que a taxa de juros vão permanecer na Lua por um longo tempo, e aí qual é a resposta do chamado mercado, ou seja, da Bolsa e do dólar? A Bolsa sobe, o dólar cai. Isso é só aqui no Brasil. Qualquer lugar do planeta, quando tem uma expectativa de alta de juro, a Bolsa cai. Imediatamente. Por quê? Porque os investidores, o pessoal da grana, vai tirar. Se o juro está subindo, você vai para o porto seguro da taxa de juro e não vai arriscar a bolsa de valores. Aqui no Brasil, não. O mercado faz a festa, né, com o anúncio de que a taxa de juro vai subir. Incrível essa história. E ainda tem os segmentos progressistas que identificam alta da bolsa e queda de juros como sinal de saúde da economia brasileira. Incrível essa história, né? É incrível essa história. E olha, há uma convergência cada vez maior entre as expectativas do mercado financeiro, e aí estou juntando Faria Lima, né, que são esse grupo mais radicalizado, o pessoal dos bancos digitais, os especuladores mais agressivos, com a Febraban, o mercado financeiro tradicional dos grandes bancos, que se juntam no Boletim Focus. Está havendo uma convergência, inclusive, nas chamadas expectativas do governo com o mercado financeiro, Faria Lima mais Febraban. Ok, essa manchete da Folha é uma manchete economista, não tem nada de economista ali, é o Boletim Focus, tá? Então, o Boletim Focus diminui projeção da inflação pela quinta semana consecutiva. Há 5 semanas, o mercado financeiro, Faria Lima mais Febraban, está indicando no Boletim Focus que a inflação deve cair. O governo ontem, e eles estão também subindo 2,02% de alta do PIB. Uma pequena subida nas projeções que o mercado financeiro está fazendo em relação ao comportamento do PIB. Ou seja, uma convergência com o mercado. A expectativa de inflação é 5,50 na Faria Lima. A projeção do governo, 5. Projeção do PIB do mercado, 2,04, 2,05. Projeção do governo, 2,4. Então temos, inclusive, uma convergência, mas o juro não cai. Mas os juros não caem, os juros vão continuar. Deve ter mais uma cacetada na próxima reunião do Copom. Ontem saiu o IBC-BR, é uma espécie de... Uma espécie não, ele é um indicador que antecipa o PIB, o crescimento do PIB, o indicador de atividade econômica, que registrou 0,80 de crescimento em março passado. Com o crescimento de 0,52 em fevereiro e 1,01 em janeiro, vai dar 1,3 no trimestre, que é o que vai apontar na previsão do governo. O governo quer, por tudo, desaquecer a economia, né? Está apontando para 2,4. Isso causa preocupação no governo. Estas barrinhas azuis aí do primeiro trimestre são objeto de grande incômodo do governo e do Banco Central. Porque com essas barrinhas aí, o desemprego não está aumentando na medida que se desejava, né? E os trabalhadores continuam com um poder de barganha grande. Poder de barganha de trabalhador é quando a economia cresce. E quando você tem liberdade, né? Um mínimo de liberdade. Por isso que é uma sacanagem esses gente aí da base do governo que fica criticando trabalhador que faz greve agora no governo Lula porque não fez greve no governo Bolsonaro. Vai lá, quero ver quem faz a crítica aqui se fazia greve lá no governo Bolsonaro, né? Então é isso, o trabalhador é como todo mundo, se aproveita o bom momento. Qual é o bom momento? Economia crescendo e algum grau de liberdade, tá? Algum grau de liberdade. E está aqui agora, este índice de 0,80 de crescimento da atividade econômica, segundo o Ministério da Fazenda, deve-se ao fazendão, agronegócio. É basicamente agronegócio que levou ao crescimento. A expectativa, inclusive, de crescimento da economia este ano é devido ao fazendão. Essa
o motor do chamado crescimento econômico, ou seja, é um crescimento econômico concentrador de renda, é um crescimento econômico que não gera emprego, é um crescimento econômico que apenas enriquece um grupo, é um crescimento econômico que destrói o país, que destrói as matas, que destrói os rios, que destrói o solo do país, né? Ele é esse crescimento que a gente vai ter, esse desenvolvimento, entre aspas, que a gente vai ter ao longo desse ano, na previsão do próprio governo. E é curioso, né? Porque com todo esse crescimento do agro, o Banco do Brasil, que é o banco por excelência do financiamento do agro no Brasil, na sexta-feira soltou o seu balanço do primeiro trimestre e teve uma queda de 20% no resultado, no lucro do banco em relação ao ano passado, por conta de inadimplência do agro, exatamente do agro. Interessante, né? O agro bombando como nunca e, ao mesmo tempo, deixando de pagar o Banco do Brasil.